Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão de boa, rapaziada? Tô gravando esse vídeo aqui, já é tarde da noite já, mas é que a dose de adrenalina ainda não passou do jogo, tá, pessoal? Repercutindo um pouco mais aí de Corinthians 1, Flamengo 2 pelo Campeonato Brasileiro. Vocês já viram aí o pós-jogo de ontem, né? E também eu falando sobre a questão da arbitragem. Já vi a coletiva do Dorival Júnior, né? E também a zona mista do Ranieri. Queria comentar com vocês alguns assuntos. E também queria comentar sobre outros que eu não consegui falar no pós-jogo, que foi um pouco mais atabalhoado, né? Pô, eu gravei o jogo, eu gravei o pós-jogo lá da arena, então foi um pouco mais rápido, né? A gente focou mais na derrota do Corinthians, né? Cara, eu queria comentar um pouquinho sobre a homenagem que o Renato Augusto teve antes de começar o jogo, bastante emocionante, tá? Foi bastante legal. Tive o prazer de ver o Renato Augusto em loco algumas vezes. Acompanhei aquele time de 2015 mágico do Corinthians também, né? Que eu assisti, foi o time mais bonito, mais vistoso que eu vi jogar bola do Corinthians, né? E campeão, né? Então o Renato Augusto é um dos meus ídolos também. E, e foi emocionante, cara, ver ele lá recebendo a plaquinha, né? De ídolo, o cara se emocionou pra caramba. O cara aprendeu a ser Corinthians, né? Com o passar do tempo. Infelizmente a vitória não veio, né? Pra celebrar esse dia, né? Essa despedida do Renato Augusto. Mas fica aqui minhas palavras aqui de ter vivenciado isso na arena. Foi bastante legal, cara. Muito legal mesmo. Ele pegou o microfone pra falar com a torcida. Foi. Foi da hora, mano. Foi bastante bonito, foi bastante especial. Acho que ele não teve um encerramento de carreira legal no Corinthians, né? Quer dizer, um encerramento de ciclo no Corinthians legal, saiu meio que chutado, né? Só não teve a renovação de contrato e vazou. E agora que ele aposentou, acho que ele teve o reconhecimento da fiel torcida que sempre teve um grande carinho por ele, né, rapaziada? Fica aqui. Também teve a estreia do terceiro uniforme. Cara, eu acho muito legal. Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando da camisa em si, né? Quando eu tiver com ela em mãos. Mas eu já tinha comentado com vocês que eu achei legal a campanha ser da Total 90, né? 20 anos de Total 90 aí. É uma das campanhas que mais fez sucesso da Nike, né? Há 20 anos atrás, né? Lá em 2005. Entrou no imaginário popular, né? De quem é fã de futebol, né? Das camisas da Nike. Então, legal, o Corinthians está fazendo parte dessa coleção, né? Não gostei muito das cores, né? Mas eu confesso pra vocês que do estádio a camisa ficou bastante bonita, tá? Os jogadores usam a versão jogador, né? E a camisa muito bonita mesmo, cara. Achei ela bastante bonita nos jogadores ali. Isso vendo do estádio, né? Isso não quer dizer que seja uma camisa linda, né? Não, eu realmente não achei. Mas ela ficou melhor do que eu imaginei ali do estádio. Acho que a reclamação fica a mesma que a galera fez na internet aí, né? A questão do patrocinador tá em cinza, né? O resto da camisa todo em laranja, né? Aí, tipo, o patrocinador da Esportes da Sorte ali, entre outros, ficou cinza, fica meio esquisito, né, mano? Sei lá. Bom, passando aqui terminando aqui a parte de completar, né, o pós-jogo, vamos falar um pouquinho da questão mesmo do Dorival aqui, do Ranieri, né? Cara, acho que a pergunta que todo mundo tá se fazendo, né, é se o Yuri treinou desse jeito, né? Se ele treina desse jeito, bater pênalti dessa forma como ele bateu, né? De forma irresponsável, né? Cavando, né? Tanto o Ranieri quanto o próprio Dorival, né, que falaram depois do jogo, ambos deixaram na conta do Yuri Alberto, né? O Yuri também, ele usou lá as redes sociais lá pra pedir desculpa pra torcida e tal, né? Que ele bateu de forma irresponsável. E a questão é, pessoal, não tem como você botar a culpa no treinador, né? Quando o jogador perde o pênalti, né? Ele é um momento muito singular, muito individual do cara que bate o pênalti. E, pô, a culpa é totalmente dele, né? O cara perdeu o pênalti é uma coisa, né? O cara bateu o pênalti de forma irresponsável, como ele bateu, é outra completamente distinta, né, rapaziada? Eu sou sempre brutalmente contra o cara bater o pênalti desse jeito. Eu acho que não tem nenhum ganho, tá ligado? Porque se ele fazer o gol, né? Fizer o gol, não é mais que obrigação dele, né? Tá batendo o pênalti, então ele vai ser criticado, né? Se ele perder. Então ele é de bom grado que ele faça, né? Mas quando o cara perde o pênalti desse jeito, mano, não tem como você passar a mão na cabeça dele, mano. Lembra quando o Memphis perdeu aquele pênalti responsável também contra o Mirassol? Porra, sabe, dá uma raiva, mano. Pô, é inadmissível você ter a maior chance de fazer gol no jogo, né? Que é a penalidade máxima.
e você bater dessa forma. E outra coisa, vários agravantes, né? Pô, o cara não fazia gol não sei quanto tempo. O Corinthians não vem bem no Campeonato Brasileiro, não vence há muitas partidas em casa. Tá enfrentando simplesmente o líder do campeonato, né? Tá enfrentando simplesmente talvez o melhor time da América do Sul. Então, assim, você não pode ficar perdendo chances, né? E outra, ele já estava fazendo mal no primeiro tempo com o tanto de gols que ele perdeu, né, mano? Então, assim, claro, né? A torcida fez a parte dela de não perder o jogador, né? Teve ali a parte de. A torcida do Corinthians é diferente com isso, né? Então, dos 90 minutos ali tem apoio condicional, né? O Ranieri parece dar uma força pra ele na virada de tempo, parece que o Dorival também. Mas, mano, tem que ser cobrado, cara. Pô, foi moleque o Yuri Alberto aí, mano. Porra, não fode, né, mano? Enfim, ele fez um gol lá, mas. Sei lá, mano, que nem. Depois ainda o Pedro Ramiro, né? Que é um bom repórter, inclusive, né? Parece que eu vi aqui a coletiva, né? Ele deu meio que uma criticada, né? Perguntando se o time não tá sendo mal treinado, né? Eu acho que essa pergunta combinaria em questão a partida contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, né? Já que o Corinthians também teve uma semana para descansar, para pegar o Sport. Não acho que ela se aplique agora contra o Flamengo, porque, pô, eu acho que o Dorival fez tudo que dá para fazer, mano. Contra o Flamengo, ele não entra em campo, mano. Eu acho que o papel do técnico de futebol é que o time que ele tá treinando sofra pouco e agrida bastante. Foi o que o Corinthians fez no primeiro tempo, mano. E a gente sabe de ah, todos os problemas que o Corinthians tem, tá ligado, mano? Eu acho que ele conseguiu ir bem ali, né? A galera pergunta também sobre por que, que o Gui Negão saiu pra trazer o Thales Magno. Cara, eu sinceramente não colocaria o Thales Magno em situação nenhuma, tá? Também me fiz essa pergunta também durante o jogo. O Gui Negão é novo, dá pra ele correr o jogo todo. Parece que o Dorival tá tentando recuperar o Thales Magno, né? Sei lá, o Thales Magno parece que também não tá muito afim, né, mano, de ser recuperado, né? Enfim, talvez a gente possa criticar o Dorival por conta disso, mas o jogo já tava difícil na segunda etapa, mano. De novo, eu falei isso no pós-jogo, volto a repetir. Eu acho que o jogo tava na mão de quem tivesse mais posse de bola. Ambas as equipes lutam. É só você ver os jogos das duas equipes, cara. Elas lutam para ter a posse de bola. No momento que o Corinthians teve mais posse de bola, fatalmente agrediu o Flamengo, né? O Flamengo não conseguiu encaixar a marcação alta e o Corinthians conseguia enfiar as bolas nas costas dos zagueiros dele, né? Tanto é que o Yuri Alberto teve 3, 4 chances de fazer o gol, né, mano? E no momento que o Corinthians faz o gol e dá a bola pro Flamengo, o Corinthians não sabe correr para trás, né? O Dorival ainda tentou ajeitar lá com o sistema com 3 zagueiros especificamente, né? O Ranieri descia para fazer a saída de bola, né? Mas no momento de marcação ele subia, né? No 4-4-2. Mas quando o Corinthians volta de fato a jogar com o sistema de 3 zagueiros ele com o Angelari lá atrás junto com os 2 zagueiros, ainda sem o poder físico, né, dos volantes ali de contenção, mais cansados e tal, o Flamengo tem muita qualidade, né, mano? Então não deu outra, né? Não sei o que o Corinthians poderia ter feito de melhor pro segundo tempo, tá? Talvez se tivesse com 2 gols, viesse com 2 gols na primeira etapa, tivesse como se segurar melhor. O Dorival até comenta sobre isso, né? Se a gente vem com o resultado garantido já pro segundo tempo, talvez a estratégia seria diferente pra segunda etapa, mas se minha mãe fosse homem, eu não estaria aqui, né, mano? Inclusive ele pensa da mesma forma, né? A galera perguntou sobre a questão de escolher jogo, ele é aquilo que ele sempre fala, pô, se eu soubesse dar a resposta, isso não aconteceria. Mano, esse tipo de situação não é uma questão só do Dorival, tá? Isso aconteceu com o Ramon Dias, isso aconteceu com outros técnicos e com outros elencos do Corinthians. Eu não sei se é a questão. O efeito Corinthians, mano. Se você perde, tá um inferno, então os caras jogam com a arma na cabeça. Se você ganha, tá tudo mil maravilhas, tanto por conta da torcida, tanto por conta da mídia. Não sei, cara, os caras têm que ter uma concentração de ferro, sabe? Divina ali, mano. Só isso pode explicar, mano. Porque sim, escolhem jogos, sim. Escolhem jogos. Só que eu não acho que é uma hoje a gente tem vivido isso com esse elenco e com esse técnico, né? Mas não é uma especificidade desse time. Isso já aconteceu diversas vezes já. Principalmente nessa década que a gente tá vivendo aqui de 2020 a 2030. Que a gente foi feliz poucas vezes, né? É uma vertente dos últimos elencos do Corinthians, mano. Esse meio que salto alto, sabe, mano? Enfim, hoje a gente fez um bom jogo e pecou, né? Pelo Yuri Alberto. Enfim, mano, e também a questão da arbitragem, né? Ficou claro que o segundo gol do Flamengo foi irregular, né? Eu até fui estudar aqui a regra, mano. Eu achava que o VAR poderia intervir, mas ele não pode, que é o mesmo princípio de, tá ligado quando um jogador sofre uma falta, que não foi falta, e aí o cara bate e faz o gol? O VAR não pode entrar, né? Que é um lance anterior, a mesma coisa do lateral.
Se a jogada fosse igual aquela, não sei se vocês vão lembrar, mano, teve um Corinthians e Flamengo, acho que foi até do 5-1, mano. Antes do Flamengo começar lá com o espancamento, o primeiro gol do Flamengo lá que é impugnado, o Felipe Luiz, inclusive, era o lateral ainda, né? A bola sai pra lateral, bandeira não dá, na sequência alguém faz o gol do Flamengo, né? E a jogada volta lá, porque é a mesma jogada, né? Aí os caras veem que foi lateral, o gol é impugnado, lateral pro Corinthians, né? Nessa aí não, mas nessa é uma jogada antes, né? A bola pega no cara do Flamengo, é lateral, o cara bate rapidão lateral. Mano, a questão da concentração, mano, eu nem boto tanto na culpa ali dos jogadores do Corinthians, tá? Claro que daria pra fazer melhor, mas é um lance muito rápido, mano. Quando a bola sai pra lateral, o cara chega batendo no lateral já, né? Erro do Bandeira ali e tal, né? Mas que foi o gol irregular, foi, mano. Pegou a defesa do Corinthians despreparada com um lance que não era, que era lateral invertido, né? É que o VAR também não poderia ser acionado. E aí tanto o Dorival quanto o Ranieri foram questionados sobre isso, né? Se a culpa foi só do juiz e tal, né? E eu acho que a resposta dos dois me agradou, tá, mano? Foi a questão assim. O jogo foi 2-1, né? O jogo foi 2-1 e um dos gols do Flamengo foi irregular. Então, portanto, o Corinthians é prejudicado. Isso é ponto. Tá ligado? Ponto final. É óbvio, né? Só que o Corinthians se colocou nessa situação, né? O Corinthians, no primeiro tempo, tinha a chance de sair pelo menos com um golzinho, né, mano? De repente a gente estaria com dois, né? Estaria 2-2, enfim, 3-2, não sei. Mas o Corinthians, ele se colocou nessa situação. E quando você se coloca numa situação dessa, que você fica à mercê da arbitragem que é horrível no Brasil, isso pode acontecer, tá ligado, mano? Acho que assim. São duas questões distintas, tá ligado, mano? Uma coisa não anula a outra. O Corinthians poderia ter tido mais eficácia, poderia ter sido mais competente, feito seus gols, mas isso não anula o fato do Corinthians ter tomado um gol ali que foi irregular, né, mano? O Dorival também falou sobre a questão do Ramalho e do Memphis, né? O Ramalho, não sei se vocês viram aí, mas. Bom, vocês viram, né? Pra quem viu o jogo, né? Ele não foi a campo ainda, ficou ali no banco porque teve um estiramento na coxa, né? E aí o Dorival foi perguntado sobre isso. E sobre o Memphis, né, se eles voltam para jogar contra o Internacional na quarta-feira no Beira-Rio, tanto o André Ramalho quanto o Memphis Depay estão fora do jogo, aí segundo o professor Dorival, né? Não vai dar tempo de se recuperar até lá. Mas uma baixa aí, né? Agora o André Ramalho aí se junta a Garro, Memphis, André Carrilho e o Charles também, né? Enfim. Vamos ver, né, mano? Quando a gente precisa dar uma resposta rápida aí no Campeonato Brasileiro, já vai ter uma boa chance contra o Internacional, que também não vem muito bem, né? Trocaram de técnico agora, inclusive vai ter um reencontro aí da família Dias com o Corinthians, né? Enfim, fora a questão da rivalidade, né? Corinthians Internacional aí mais pelo lado deles, né? A questão lá de 2005, DVD e o caralho, né? Mas vamos ver, o Corinthians precisa dar uma resposta, mano. Parece que já é a sétima partida em casa no Campeonato Brasileiro que não vem vitórias. De fato, não consigo lembrar qual foi a última. Não consigo me lembrar. Foi o quê? Foi contra o Santos? Maio, mano. Porra, faz tempo pra caralho, mano. Claro, teve a parada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA aí. Mas, porra, teve muitos jogos depois, né? Lá teve Vitória, que a gente não venceu. Bahia, a gente não venceu. Red Bull Bragantino, a gente não venceu. Cruzeiro, a gente não venceu. Palmeiras, a gente não venceu. Flamengo, a gente não venceu. E o Fortaleza, mano. É jogo pra caramba aí. Claro que essa não é a ordem, né? Mas são esses jogos aí que a gente. Que o Corinthians não tem conseguido vitórias, né? Adversários bastante acessíveis, né? Porra, não conseguiu vencer o Fortaleza, não conseguiu vencer o Vitória, tá ligado, mano? Enfim, é complicado, mano. É complicado. O lado bom é que os times da zona de rebaixamento deram uma. Caíram meio que num buraco ali, o Juventude, o Vitória, o Fortaleza, eles não estão andando, né? Mas os times ali, sei lá, o Santos empatou acho que o Bragantino, né? Santos subiu um pouco, o Vasco subiu um pouco, né? O Grêmio subiu um pouco, venceram alguns jogos, né? O Galo também. Enfim, tá todo mundo muito próximo ali do Corinthians, né? Mas o Corinthians segue longe ainda da zona de rebaixamento. Acho que é isso, pessoal. Qualquer assunto distinto aí a gente vai abordar aqui mais pra frente, beleza? Esse vídeo deve estar indo ao ar agora na segunda de manhã, tá? Acho que é isso. Deixa o like no vídeo aí, inscreva no canal e vai Corinthians.